Estamos aqui agora no canal Rede TV Antiga para mais um devocional da Palavra de Deus que está sendo aqui gravado hoje no Centro Evangelístico, na rua Sebastião Delmônico 141, no Paulo Leonello, no antigo Centro Comunitário aqui do Paulo Leonello, hoje Centro Evangelístico de São Joaquim da Barra. A leitura da Palavra de Deus de hoje está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28, versículo de número 1 ao 9. Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco, fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo ajuntou um monte de gravetos e, quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu a sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente. Mas, tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus. Próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de dor, febre, disenteria. Paulo entrou para vê-lo e, depois de orar, impôs-lhe as mãos e os curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. E nos prestaram muitas honras, e quando estavam para embarcar, forneceram-nos os suprimentos que nós necessitávamos. Atos, capítulo de 28, mostra o momento da vida de Paulo em que ele passou por uma grande turbulência, em que ele passou por um grande problema na sua vida. O barco foi naufragado, ele estava prestes a morrer, e ele embarcou-se numa ilha, e foram resgatados do naufrágio. E ele, naquele momento, na hora que ele desceu, eles foram bem acolhidos para as pessoas moradoras daquela ilha. De repente fizeram uma fogueira para aquecer aquelas pessoas que passaram por aquela tempestade, que passaram por aquele barco que foi ao naufrágio. De repente, na hora que a fogueira estava se aquecendo, na hora que o Paulo estava ali se aquecendo, veio uma víbora e agarrou na mão de Paulo. As pessoas que estavam ali do lado começaram a julgar Paulo, começaram a falar tudo o que está acontecendo com ele é porque ele era um assassino. Começaram a subjugar nas suas mentes, começaram a falar mal de Paulo. De repente, nenhum mal sucedeu a Paulo, nada aconteceu com Paulo, e ele ali permaneceu firme e forte diante daquela tempestade que havia passado, diante daquela picada daquela cobra, porque a palavra de Deus diz que São Marcos 16, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, e esses sinais seguirão: que se beber alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. Não lhes fará dano algum. Então a palavra de Deus é bem clara para nós. Aquele que for batizado e que crer no Senhor Jesus Cristo, aquele que crer na palavra de Deus, como Paulo fez, creu no Senhor Jesus Cristo, só anunciando a palavra de Deus, o mal não sucedeu com ele. Então quero dizer para você, em Atos 28, muitas pessoas achavam que ele ia inchar, que logo ele ia começar a se retorcer de dor, ou que ele ia cair morto, mas ele estava de pé. Assim vai ser na sua vida, assim vai ser na nossa vida, quando nós cremos na palavra de Deus, quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, que apesar de qualquer dificuldade, de qualquer problema na sua vida, qualquer problema que você esteja passando, ou que você já tenha passado, como o apóstolo Paulo, a dificuldade não será suficiente para que você seja vencido. Creia tão somente nele, que ele pode fazer tudo aquilo que você necessita, tudo aquilo que você deseja e aquilo que você pede. Quando você estiver passando por uma tribulação, ou se você estiver passando por um problema, leia Atos, capítulo de número 28. Lembre-se daquele apóstolo que esteve ali
pregando a palavra de Deus nos lugares, e ainda depois adentrou dentro da casa de uma pessoa para curar, para orar pelas pessoas. Então, o devocional de hoje, ele vem ao encontro de muitas pessoas que estão passando por dificuldades e que necessitam hoje de uma resposta de Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família. E eu peço você que está no nosso canal, continue curtindo, compartilhando, e que Deus abençoe a sua vida grandemente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui agora no canal Rede TV Antiga para mais um devocional da Palavra de Deus, que está sendo aqui gravado hoje no Centro Evangelístico, na rua Sebastião Delmônico 141, no Paulo Leonello, no antigo Centro Comunitário aqui do Paulo Leonello, hoje Centro Evangelístico de São Joaquim da Barra. A leitura da Palavra de Deus de hoje está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28, versículo de número 1 ao 9. Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco, fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo ajuntou um monte de gravetos e, quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu a sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente. Mas, tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus. Próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de dor, febre, desinteria. Paulo entrou para vê-lo e, depois de orar, impôs-lhe as mãos e os curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. E nos prestaram muitas honras, e quando estavam para embarcar, forneceram-nos os suprimentos que nós necessitávamos. Atos, capítulo de 28, mostra o momento da vida de Paulo em que ele passou por uma grande turbulência, em que ele passou por um grande problema na sua vida. O barco foi naufragado, ele estava prestes a morrer, e ele embarcou-se numa ilha, e foram resgatados do naufrágio. E ali naquele momento, na hora que ele desceu, eles foram bem acolhidos para as pessoas moradoras daquela ilha. De repente fizeram uma fogueira para aquecer aquelas pessoas que passaram por aquela tempestade, que passaram por aquele barco que foi ao naufrágio. De repente, na hora que a fogueira estava se aquecendo, na hora que o Paulo estava ali se aquecendo, veio uma víbora e agarrou na mão de Paulo. As pessoas que estavam ali do lado começaram a julgar Paulo, começaram a falar tudo o que está acontecendo com ele é porque ele era um assassino. Começaram a subjugar nas suas mentes, começaram a falar mal de Paulo. De repente, nenhum mal sucedeu a Paulo, nada aconteceu com Paulo, e ele ali permaneceu firme e forte diante daquela tempestade que havia passado, diante daquela picada daquela cobra, porque a palavra de Deus diz que São Marcos 16, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, e esses sinais seguirão, que se beber alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, Então a palavra de Deus é bem clara para nós: aquele que for batizado e que crer no Senhor Jesus Cristo, aquele que crer na palavra de Deus, como Paulo fez, creu no Senhor Jesus Cristo, só anunciando a palavra de Deus, o mal não sucedeu com ele. Então eu quero dizer para você, em Atos 28, muitas pessoas achavam que ele ia inchar, que logo ele ia começar a se retorcer de dor, ou que ele ia cair morto, mas ele estava de pé.
Assim vai ser na sua vida, assim vai ser na nossa vida, quando nós cremos na palavra de Deus, quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, que apesar de qualquer dificuldade, de qualquer problema na sua vida, qualquer problema que você esteja passando, ou que você já tenha passado, como o apóstolo Paulo, a dificuldade não será suficiente para que você seja vencido. Creia tão somente nele, que ele pode fazer tudo aquilo que você necessita, tudo aquilo que você deseja e aquilo que você pede. Quando você estiver passando por uma tribulação, ou se você estiver passando por um problema, leia Atos, capítulo de número 28. Lembre-se daquele apóstolo que esteve ali pregando a palavra de Deus nos lugares, e ainda depois adentrou dentro da casa de uma pessoa para curar, para orar pelas pessoas. Então, o devocional de hoje, ele vem ao encontro de muitas pessoas que estão passando por dificuldades e que necessitam hoje de uma resposta de Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família. E eu peço você que está no nosso canal, continue curtindo, compartilhando, e que Deus abençoe a sua vida grandemente, em nome do Senhor Jesus Cristo.